Como evitar enchentes, inundações e alagamentos? O que provoca uma inundação, um alagamento ou uma enchente? Bom, esse fenômeno ele é natural. A natureza usa desses artifícios para regular, para desenhar a sua paisagem conforme o tempo vai passando. A força da natureza faz com que esses fenômenos ocorram e sempre foi assim e assim vai continuar sendo. Contudo, isso varia de região para região. A gente tem formações geológicas diversas ao redor do nosso planeta. E conforme essas variações geológicas, a gente tem mais incidências de alguns fenômenos do que outros. E as chuvas e tempestades que provocam inundações e alagamentos não fogem a essa regra. Mas na natureza, dificilmente esse acontecimento é tão agressivo e tão avassalador quanto o que a gente tem visto nos últimos anos. Funciona naturalmente dentro de um sistema biodiverso, um sistema florestal, um sistema equilibrado, para a gente entender como a gente pode atuar a partir de então, de forma a diminuir esse tipo de situação que a gente não quer que ocorra e que a gente está sujeito a que ocorra independente de onde a gente estiver. Primeiro, elas têm uma capacidade de controlar o clima. Com aquela biomassa gigantesca e com uma grande proporção de fixação de carbono e liberação de oxigênio, troca de gases e aumento de estratos e convívio de espécies, enfim, uma série de relações complexas que a natureza compõe, ela consegue controlar o clima de uma forma que o clima fica mais ameno, que é mais difícil a ocorrência de uma grande tempestade que vai devastar aquela floresta. Então a floresta se cuida nesse sentido. A segunda forma da floresta se proteger é com as copas. Elas espalham copas de árvores de diversos tamanhos, árvores grandes, árvores mais frondosas, árvores mais baixinhas, até as gramíneas. Todas têm nem que seja uma pequena copa. E essa copa desacelera a ação da chuva no solo quando a chuva cai. A chuva cai com muita força, bate nas folhas das copas e desacelera até chegar no chão. Com isso, não causa uma erosão muito forte quando chega no solo. Isso evita que a água no solo corra com muita velocidade. Isso leva a gente à terceira forma da floresta se proteger. Quando a água cai no solo, ela já cai mais devagar, porque ela sofreu um impedimento das copas, das folhas. Aquela diversidade de árvores e troncos e madeira e biomassa e vegetação faz aquela água infiltrar na terra com muito mais facilidade, principalmente por conta das raízes das árvores. As raízes das árvores têm essa capacidade de facilitar a infiltração no solo, justamente porque ela torna o solo muito mais poroso. E a quarta forma da floresta se proteger de enchentes e alagamentos é o armazenamento de água. Ela tem uma diversidade tão grande de árvores e cada uma tem a sua capacidade de armazenar água dentro dela, umas mais, outras menos, mas fato é que elas armazenam água quando a chuva chega. Então elas conseguem reter um pouco daquela água e evitar que ela vá para áreas onde essa água se acumula e faça um alagamento, uma enchente, uma inundação. Então é basicamente essas ferramentas que uma floresta usa para se proteger contra esses eventos. E onde que entra o ser humano? Não precisa ser muito inteligente para perceber que a gente está acelerando muito os processos de degradação e de erosão e, consequentemente, de inundações e de enchentes e alagamentos. Ao retirar as florestas, seja para extração de madeira, seja para plantio de monocultura, seja para criação de gado, a gente está alterando de uma forma, infelizmente, muito eficaz toda essa capacidade de proteção contra esses eventos. Primeiro de tudo, a gente está gerando aquecimento, né? Você já deve ter ouvido de aquecimento global, obviamente. E tanto a retirada das florestas que ajudam a equilibrar o clima, quanto a plantação em monocultura, ou principalmente a pecuária, geram muitos gases para o meio ambiente. Isso faz o ambiente não só não conseguir controlar o clima, como ficar muito mais quente. E um clima mais quente faz as tempestades serem maiores e aumenta o nível do mar, o que facilita as inundações e alagamentos perto da região onde a gente mora, onde a gente habita. Então isso não é um problema só urbano, isso é um problema do campo também, porque os rios, eles começam no campo e chegam até a cidade, e depois voltam para o campo de novo até chegar no mar. O problema é na cidade, onde isso parece tudo muito mais agravado, é que a cidade tem menos mecanismos, tem menos área útil. Existem poucos mecanismos para desacelerar a água, para infiltrar a água e para armazenar a água. Tudo que uma floresta faz, uma cidade não tem a capacidade de fazer. Então a gente tem que fazer isso de uma forma artificial, projetada engenheiramente. Eu mesmo moro numa cidade rural com cerca de 10 mil habitantes que sofre inundações constantemente, porque ela foi desenhada, ela foi construída na beira, no leito de um rio. E apesar da cidade estar muito próxima desse rio,
Da cidade para cima e da cidade para baixo, não existe área de amortecimento, não existe mata ciliar na beira dos rios. São enormes quantidades de terra disponível para pastagem de grandes animais. Isso faz com que a água corra depressa, não se infiltre no solo, enfim, tudo que eu já falei que uma floresta tem capacidade de cuidar. A gente, ao tirar uma floresta do lugar, a gente descuida. Que medidas que a gente pode fazer, então, pessoalmente, né, individualmente, para ajudar um pouco, para evitar um pouco que esse tipo de situação aconteça? Eu e você não vamos evitar sozinhos esse tipo de fenômeno, mas se a gente conseguir trazer para a consciência de várias pessoas uma forma de cuidar disso, para que possa evitar alagamentos e enchentes, a gente pode melhorar um pouquinho esse cenário. Então, o que que você pode fazer na sua casa? Primeiro, plantar. As plantas são grandes armazenadoras de água, umas mais, outras menos. As que mais armazenam água, eu posso dar exemplos aqui. Bromélias armazenam muita água, bananeiras, como vocês já viram no vídeo que eu fiz sobre fossa de bananeira, taiobas, plantas de folhas largas em geral. E você tem lírio d'água que plantado sobre as águas ajuda a desacelerar um pouco essa velocidade. Diversos lírios, lírio do brejo é muito bom para secar o solo encharcado também. Salgueiros, juncos, bambu. Não existe razão para a gente não plantar uma floresta, ou principalmente uma agrofloresta, um lugar onde a gente produza e consiga retirar alimento na beira de um rio, no leito de um rio. Os rios, independente de qual for o rio, todos eles deveriam ser tomados por florestas nas suas margens, para evitar esse tipo de coisa de acontecer. A gente já tem poucas florestas comparado ao que a gente tinha. Na beira do rio não pode não ter floresta, a gente precisa plantar florestas.